Olá alunos, bem-vindo a mais uma aula online. Hoje nós vamos trabalhar o relatório de estágio, tá? O relatório de estágio está aqui na página do SEDUP Industrial de Lages, em estágios, documento de estágio. E aqui tem aqui, ó, modelo de relatório para o MEP. É só clicar que ele vai baixar automaticamente aqui embaixo, ó. Beleza, gente? Ok? Tá, vamos, eu já tenho esse relatório aberto aqui, eu vou clicar, tá aqui o relatório, é esse modelo. Aqui na lateral do relatório vem alguns balãozinhos informando para vocês como que vocês devem preencher cada parte, tá? O professor vai ler alguns aqui, ó, com os comentários. Olá, aluno! Se você está recebendo este modelo é porque está quase concluindo o curso técnico mecânico. Seu esforço e dedicação foram primordiais para a chegada até aqui. Parabéns! Agora precisamos relatar as atividades. Cada atividade que você fizer, né, você vai ter que relatar aqui nesse relatório. Então é importante que você tire fotos, tá? Tirem fotos lá das atividades que vocês elaboraram na empresa. Toda atividade elaborada você tira foto para poder mostrar aqui no relatório, ok? Ó, para isso, estarei através desses balões comentando com vocês e orientando, tá? Então cada balãozinho desse tem um comentário orientando como que você deve preencher. Segue aqui algumas dicas. O número mínimo de atividades é de 10. Vocês vão precisar de 10 atividades para elaborar esse relatório. Quando realizar a alteração, pode excluir esses balãozinhos. Ah, eu fiz o que estava pedindo, eu excluo o balão, ok? Cada item que você faz, você vai excluindo o balãozinho. Você só estará aqui, vou ler direto vocês, que você só estará apto a imprimir para a entrega final do seu relatório após a minha confirmação, após a minha conferência. Então assim, você vai fazendo o relatório, você vai enviando para o professor via e-mail, o professor vai analisar, vai ler e vai devolver para você com alguns detalhes para alterar ou não, dizendo que está ok, beleza? Então vamos lá? Aqui, ó, no primeiro local, que você vai colocar o nome do seu aluno. O professor vai colocar o nome do professor aqui, ó, tá? Coloquei meu nome, simplesmente digitei meu nome. Vou clicar aqui, ó, 3 vezes e vou aqui no azinho para trocar a cor, ó, porque tem que ser na cor preto, beleza, gente? Relatório de estágio supervisional, tá ok. SEDUP Industrial de Lages. Se você fizer no colégio, o teu estágio continua SEDUP Industrial de Lages. Se você fizer em outra empresa, você vai colocar aqui o nome da empresa. Tem que estar também em preto, vamos deixar pretinho ali. Embaixo, tem que atualizar Lages, dezembro de 2020. Teoricamente, nosso projeto é para terminar em dezembro, nosso curso, né? Então, dezembro de 2020. Nome do aluno, novamente, tá? Você pode fazer assim, ó. Seleciona aqui em cima, Ctrl C, agora nesse caso, 2 cliques, Ctrl V. Mesma coisa aqui embaixo, ó. Aqui tá mais fácil já você só selecionar e trocar a cor. Beleza, cada vez que você vai fazendo, você pode vir aqui do lado, ó, clica com o botão direito aqui no balãozinho e excluir o comentário. Acertou? Clica do lado, exclui o comentário. Ou exclui o comentário. Beleza? Aquele ali eu vou deixar. Acerta aqui, ó, relatório de estágio submetido à avaliação do Centro de Educação Profissional Industrial de Lages, tá? Para obtenção do certificado de técnica mecânica, veja se o orientador está o professor aqui. Se não estiver o professor Reinaldo, vocês alteram também para o professor Reinaldo. Ok, descemos mais um pouquinho, novamente, o nome do aluno. Nome do aluno, colocado o nome do aluno, já podemos excluir a lateral. Essa ficha aqui você só coloca o seu nome, tá? É aqui quem vai analisar e vai preencher aqui é o setor de estágio. Declaração da empresa. Quando imprimir, tá? Essa folha tem que ser, lá na empresa tem que ter o preenchimento, ó. Declaramos para os fins que o aluno Reinaldo Varela, portador da carteira de identidade brutal, estudante do curso técnico de habilitação em mecânica do SEDUP Industrial de Lages, prestou o estágio curricular na empresa X, ou se for no colégio, no SEDUP Industrial de Lages. Se for numa empresa outra aí, na GTS, na Proindústria, vai estar aqui Proindústria. E a pessoa lá vai colocar o período de acordo com o contrato feito. Beleza, gente? E o número de horas. E mais abaixo ela vai colocar o carimbo da empresa. Isso aí é obrigatório. Tem que estar lá, tá? Tem que fazer. Vamos descer mais um pouquinho. Daí nós temos o sumário. Esse sumário aqui, ó, tem lista de figuras, lista de siglas, introdução histórica e título de cada atividade e o que deve conter em cada atividade, tá? Esse sumário, deixa que o professor, quando vocês enviarem para o professor corrigir, o professor acerta para vocês o sumário, tá bom? Então vamos direto lá para as, lista de figura. Cada figura tem que ter o seu nome, tá?
Mas deixa que o professor acerte essa parte também. Lista de siglas, isso aqui vocês vão fazer, ó. MM para milímetros. Aspas aqui, ó, aspas, né? Para medidas em polegadas. Se tiver qualquer outra sigla, você tem que informar o que ela significa. Beleza? Siga a abreviatura, símbolos, diâmetro, símbolo de diâmetro, coloca ali diâmetro, simbologia de diâmetro, assim por diante, tá? Tem que informar. Introdução. Essa introdução aqui o professor fez, eu criei essa introdução, tá? Você vai procurar e criar uma introdução também, tá? A introdução aqui diz a respeito do estágio, o que é estágio diz a respeito a você, o que você fez, né? O que serviu para você, o que você agregou com o estágio prestado, tá? Então aqui o professor colocou aqui, ó, para vocês terem uma ideia, mas cada um faz a sua, tá? Você pode ler, pode até pesquisar, mas cada um faz a sua introdução. Então vamos ler aqui, ó. O estágio curricular propicia ao estudante aplicar os conhecimentos adquiridos durante a formação profissional. É uma oportunidade que o discente tem em aperfeiçoar suas competências e habilidades. Segundo Bianchi, o estágio supervisionado é uma experiência em que o graduado mostra sua criatividade, independência e estilo de trabalho, oportunizando ao licenciado perceber se a escolha de sua profissão corresponde à sua expectativa, tá? Aqui ele fala de licenciado, né? Mas o nosso caso ali a gente é técnico, mas tudo bem. A ideia está aqui, é só para se ter uma ideia da introdução. Assim, a finalidade do estágio é familiarizar o aluno com a profissão escolhida, inserindo-o no mercado de trabalho e confirmando sua escolha profissional. Nesse relatório, demonstra-se as atividades elaboradas na empresa tal durante o estágio de um técnico em mecânica do SEDUP Industrial de Laje, desenvolvido durante o terceiro ano letivo, com duração de 320 horas, sendo de caráter observatório e prático. Então coloquei aqui, né? Eu coloquei o conceito de estágio, para que serve o estágio, uma ideia de um autor aqui sobre estágio, uma citação de um autor sobre estágio, e expliquei aqui que será demonstrado atividades, né, exercidas na empresa, atividades elaboradas na empresa. Expliquei também que foi no terceiro ano e, bom, necessariamente não precisa ser desta forma, tá? Mas tem que ter uma introdução, tá? Tem que ter uma introdução, tem que ter um pensamento aí sobre estágio. Vamos para frente, um pouco mais à frente nós temos o histórico da empresa. Aqui tem o da escola, tá? A escola foi criada pelo Decreto-Lei número 853/63 da Secretaria de Educação, deu início de suas atividades pedagógicas, tarará, 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 tarará. Se você estiver fazendo estágio na escola, ok, você vai usar essa ideia, vai pesquisar sobre a escola, vai ver, né? Porque aqui está bem resumido. Você então vai pesquisar sobre a escola, vai ler ali sobre a criação da escola, vai falar sobre o estudo industrial. Se você não estiver fazendo na escola, você vai saber da história da empresa, vai buscar saber a história da empresa e vai descrever aqui, saber quando que a empresa foi fundada, onde era, para onde que se mudou, quanto cresceu, quantos funcionários tem, né? Qual o mercado que ela ocupa, qual o produto que ela faz, se ela fabrica, né? Enfim, vai ter que contar uma história, quem são os proprietários, enfim, dedicar esse espaço para contar a história da empresa, né? O histórico da empresa, tá? Como que ela aconteceu, como que ela aonde ela nasceu e até onde ela está indo, quantidade de funcionários, mercado e etc. Beleza, gente? Aí você coloca aqui uma fotinho, a logo mesmo, tá? Eu coloquei aqui a foto da empresa, mas você coloca a logo da empresa, a logomarca da sua empresa. Se ela tiver logomarca, coloca a logomarca. Ok? Depois aqui da histórico da empresa, vem o que? Vem a primeira atividade. No caso aqui o professor colocou orçamento em torno, tá? Que é a primeira atividade, o orçamento do pino, né? Orçamento em torno, era aquela pecinha o pino. Tá, eu alterei embaixo, depois eu mostro para vocês. Então o primeiro item é descrição da ordem de serviço. O que era a ordem de serviço? A ordem de serviço no caso ali é o professor que pediu para vocês ali. Então, o professor orientador de estágio nas aulas online solicitou como tarefa prática para a disciplina de estágio supervisionado o orçamento e o levantamento de tempo, o levantamento do tempo de produção, lead time, de uma peça cilíndrica usinada no torno convencional, conforme solicitação e desenho abaixo. Então aqui está aquela apresentação, tá? Uma das páginas da apresentação que o professor fez no vídeo, tá? Do trabalho de vocês.
disciplina de estágio supervisionado, professor Reinaldo Varela. Terceiro módulo, MEP. É orçar e levantar o tempo de produção total em dias para fabricar o item abaixo no torno convencional. Ok, daí tinha aqui do lado aqui, ó, o que estava sendo pedido. Quantidade a produzir igual aos 4 últimos números da matrícula. Então você ia pegar a sua matrícula, os últimos 4 números, ia dar uma milhar, e aí você saberia qual a quantidade a produzir. Levantar a quantidade de barras necessárias. Quantas barras seriam necessárias para fabricar aquele pedido, né, conforme os 4 últimos números da sua matrícula. Levantar o custo do material por peça, descobrir quanto vale cada peça. Levantar o custo do corte na prensa, tinha o corte da prensa. Levantar o tempo de usinagem para o diâmetro de 40 e o diâmetro de 35. Levantar o custo da usinagem, tá? Quanto custaria para ser usinado. Calcular o custo do setup de máquina, que é aquele tempo de preparação que a máquina tem, né? Porque o operador perde ali aquele tempo, há um tempo que ele perde até arrumar a máquina, que deve ser levado em conta, né? Lembra que o professor falou? Se eu faço uma peça, eu vou cobrar o valor de uma peça mais o setup de máquina, que foi o tempo ali necessário para eu preparar a máquina. Agora, quando eu produzo milhares de peças, esse setup de máquina, ele é rachado, né? Dividido pela quantidade de peças. Aí se torna um valor bem pequeno, mas para uma peça é um valor muito grande. Levantar quantos dias serão necessários para produzir o pedido. Já que a gente vai descobrir o tempo que leva-se para usinar para poder calcular o valor, a gente consegue levantar quantos dias serão necessários para produzir o pedido e formar o preço de venda com o markup e com o setup de máquina, ok? Esses itens aqui eram o que estava sendo pedido para a nossa atividade. E aqui a figura 2, o nome da figura 2, solicitação de serviço, ok? Aí, aqui eu dei uma alterada, porque para essa atividade não estava muito de acordo. Então, eu mudei aqui, ó, conceito de orçamento e tempo de produção. Aqui você vai falar. Aqui o professor criou um, eu quero que você crie outro, tá? Eu quero que você pesquise e crie um também. Então o professor colocou: orçamento é uma técnica financeira utilizada pelas instituições para obter receita, tá? Obter receita, gente, é obter lucro, tá? Obter dinheiro ali, né? Pela produção de bens e serviços, tá? Bens é quando eu fabrico alguma coisa, serviço é quando eu vou lá no cliente lá e presto um serviço, ou eu transformo alguma coisa para ele, né? Eu faço um corte, por exemplo, é uma prestação de serviço, tá? Mas quando eu faço uma geladeira, por exemplo, eu estou vendendo um bem, um produto. Então, pela produção de bens e serviços em um determinado período. É uma técnica utilizada para formar o preço de venda. Então, eu orço para conseguir formar o preço de venda para não ter prejuízo, para eu ter um lucro. Então, eu tenho que analisar todos os custos envolvidos, considerando os custos de produção envolvidos. O tempo de produção é conhecido como lead time, né? Que significa o tempo que um produto percorre para completar o seu ciclo, ou seja, o tempo que ele entra na produção até ali o input e o output, a entrada e a saída, tá? Aí ele entrou na produção e saiu pronto, ou seja, para ser produzido, sendo muito importante para as empresas estipularem o prazo de entrega de produtos e serviços. Se eu sei quanto tempo eu levo para produzir uma peça, então com certeza eu vou saber quanto tempo eu vou conseguir entregar esse produto para o cliente, ok? Mais abaixo aqui eu tenho a figura 3, que é a planilha de orçamento. Ela ainda sem preencher, né? Essa é a planilha, essa é onde a gente vai trabalhar. Descrição técnica da atividade. Aí sim, agora eu vou falar sobre a atividade. A atividade consiste em formar o preço de venda do produto e planejar o tempo de produção do pedido total. Era essa a ideia da nossa atividade. Saber quanto, né, por quanto eu venderia aquela peça, tá? Primeiro calcular o custo, daí dentro do markup, colocando o markup, saber qual é o preço de venda. E também saber quanto tempo eu levaria para entregar essa peça. Eu planejaria esse tempo. Como que eu vou vender algo para um cliente se eu não sei quanto tempo leva para produzir? Né? Eu tenho que ter essa informação. Então a descrição da atividade, a atividade era essa. Agora aqui nós temos a etapa da atividade, né? Como essa atividade aconteceu. Então, aí eu vou relatar, aqui é um relato, né? Eu vou falar como eu fiz essa atividade. Então, aqui o professor colocou, ó, inicialmente foi calculado quantas peças poderiam ser fabricadas com uma barra de aço de diâmetro 50,8 por 6 mil milímetros, SAI 1020. Como que eu fiz isso? Dividindo o tamanho da barra de diâmetro 50 pelo tamanho da peça. Com essa informação, foi possível elaborar o custo individual de cada peça, dividindo o valor da barra pela quantidade de peças fornecida por uma barra. Em seguida, foi calculado o custo do corte na prensa, fazendo uma regra de 3 com o tempo de corte de cada peça pelo custo da hora máquina prensa.
Depois, utilizando a fórmula do tempo de corte para torno, foi calculado o tempo de produção por peça e feito uma regra de 3 em relação ao custo hora máquina para descobrir o custo de cada unidade. Enfim, foi multiplicado por 1,5 de markup sobre o custo, formando assim o preço de venda unitária. Na sequência, elaborou-se o setup de máquina, que é o tempo de preparação, regulagem do maquinário para iniciar a produção. Em seguida, o custo total de fabricação com o setup e o preço de venda total. Com todos esses cálculos em mãos, foi elaborado o tempo em dias necessário para a produção. Pegou-se o tempo unitário de produção em segundos multiplicado pela quantidade de peças total do pedido, transformado em horas e dividido por 8 horas referente a um dia de trabalho. E para finalizar, foi levantada a quantidade de material a comprar. Pegou-se a quantidade total a fabricar e dividiu-se pela quantidade de peças que saem por barra, descobrindo assim a quantidade necessária de barra para fabricar o pedido total. Aí aqui daí eu enumerei, ó, tá? Enumerei primeiro, levantar a quantidade de material, foi as etapas, levantar a quantidade de material, levantar o custo do material, levantar o custo do corte e prensa, levantar o tempo de usinagem, levantar o custo da usinagem, levantar o custo total de fabricação com setup, levantar o valor total do pedido de markup e setup, levantar o tempo total de produção, levantar a quantidade de material. Que ferramentas que nós utilizamos? Ah, tinha mais um item aqui, o professor tirou, porque numa outra atividade vocês vão precisar, mas uma outra vai ser um outro vídeo depois, para não ficar muito grande. Ferramentas utilizadas, o que foi utilizado? Computador ou celular, né? Computador barra celular, muitos usam celular. O software Excel, né? O Excel. Calculadora, com certeza vocês usaram, caneta, lápis, borracha, caderno, vocês usaram. Então são ferramentas que foram utilizadas para elaborar este. Muita gente faz só aqui, só no computador, tá? Só no computador e no software, tá? Outros, no caso vocês, eu vi que vocês fizeram no caderno também, foi pedido, então pode colocar, são ferramentas utilizadas, tá? E na figura 4, eu coloquei orçamento concluído. Aqui está a planilha com todos os valores, que é o que vocês vão colocar lá, tá? Com os valores de vocês, aqui os 4 dígitos lá de vocês lá, tá? Para saber quantas peças vocês fabricaram e qual é o custo, e daí eu verificar se está realmente correto. E na próxima atividade nós teremos atividade 2, tá? Então no caso aqui, a primeira atividade, orçamento do pino. Segunda atividade, orçamento de corte e dobra, que vocês vão fazer na mesma ideia que o professor fez em cima. Terceira atividade, orçamento na fresa, não é isso? Na mesma ideia que o professor fez na parte de cima. Tem os balãozinhos, vocês podem ir pensando, vocês, né? E cada fez o trabalho, manda para o professor, tá? Manda para o professor, para ele dar as dicas. Se tiver com dúvida, para o professor, estou com dúvida. Na introdução, o professor já tinha feito, então apaguei o balãozinho, mas está aqui do lado aqui, ó. Todo o seu relatório deve ser escrito em terceira pessoa, ou seja, não pode conter eu fiz, eu consertei, eu usinei, eu soldei. Não, em terceira pessoa. Foi soldado, foi torneado, né? Foi elaborado, foi analisado, desenvolvido, mais menos eu fiz, eu criei, eu... tá? Não pode usar o eu aí, tá? Eu consertei, eu usinei, eu fiz, eu resolvi, não, tá? Você tem que usar a terceira pessoa, beleza, gente? Sendo assim, eu acho que para desenvolver essas 3 atividades que foram online, tá? Online, que corresponde a 30% do período de estágio, bem dizer, vocês podem seguir esse vídeo. Daí na sequência o professor vai estar fazendo um outro vídeo com atividades lá relacionadas à empresa, porque vai ter um período de estágio online, que será utilizado para a elaboração do nosso relatório e validado algumas horas, e vai ter um período das atividades desenvolvidas na empresa. E tem uma diferencinha ali no nosso relatório, e o professor vai estar mostrando para vocês no próximo vídeo. Ok, gente? Na dúvida me chamem, tá? Lá pelo WhatsApp. Converse com o professor, estou disponível, beleza? Aquele abraço então e até a próxima aula.